E hoje, a palavra a ser ministrada, meus irmãos, para mim é uma palavra de Deus, em primeiro lugar, e muito oportuna, porque o objetivo de Deus, o propósito de Deus para com esta igreja é que nada, absolutamente nada, venha impedir que Ele nos abençoe. Todo projeto de Deus, todo propósito de Deus, e isso eu digo sem medo de errar, todo o propósito de Deus é nos abençoar em todos os detalhes da nossa vida. Em todos os detalhes da nossa vida. De forma que no altar desta igreja, no púlpito desta igreja, sempre nós teremos compromisso, sempre será com a palavra de Deus. E nunca iremos usar o púlpito desta igreja para ministrar nenhuma outra coisa, senão a palavra de Deus. E nesta noite, mais uma vez, perdoem-me os irmãos se forem confrontados com a palavra de Deus, mas o objetivo é exatamente esse, é nos confrontar para que encaixemos no propósito de Deus, no projeto de Deus, porque como eu disse, o objetivo de Deus, o propósito de Deus é abençoar esta igreja em todos os detalhes, e nada na nossa vida pode impedir que sejamos abençoados. Nada na nossa vida pode impedir que recebamos aquilo que Deus tem para nós. Por isso, o título da nossa mensagem nesta noite, como palavra de Deus para o coração de cada um de vocês, para o nosso coração, é os perigos e as promessas acerca dos dízimos. É um assunto que nós não podemos deixar de falar. É um assunto que eu sei que a maioria dos nossos presbíteros, a maioria dos nossos pregadores se esquivam dele. Mas eu, como pastor desta igreja, eu como profeta que sou desta igreja, eu não posso omitir uma palavra de Deus sequer que Ele quer ministrar à igreja. E é grande a convicção do meu coração de estar ministrando ao coração desta igreja sobre dízimos e ofertas. Porque um dos maiores opositores, inclusive é considerado pela palavra de Deus como um Deus, é Mamon. E ele tem roubado o coração de muitos servos de Deus. E muitos servos de Deus não têm recebido do Senhor, porque não têm confiado plenamente no Senhor. E este é o objetivo de Satanás, esse é o objetivo da serpente. Que não confiemos plenamente no Senhor. Nós vimos aqui que Abraão foi um exemplo para nós, porque ele confiava plenamente, ele confiava sem reserva no Senhor. Mas nós muitas vezes reservamos alguma coisa, porque o nosso coração não confia plenamente no Senhor. Por isso, meus amados irmãos, é porque eu vos amo, e sei que Deus me ordenou a ministrar nessa noite sobre dízimos e ofertas, que eu quero trazer ao coração dos irmãos então, os perigos e promessas acerca dos dízimos. E o texto que nós temos aqui é Malaquias. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. A partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Vocês disseram... Perdão, meus irmãos, a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês,
diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Curve a sua cabeça e vamos ter mais uma palavra de oração neste momento. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra mais uma vez está sendo exposta ao nosso coração. E eu sei mais do que nunca, ó Deus, que Tu queres falar com esta igreja. Porque eu sei, ó Pai amado, do grande projeto e do grande propósito que o Senhor tem para conosco como igreja nessa cidade. E sabemos, ó Deus, que o projeto do Senhor com a Luz Central Vida não se limita apenas a essa cidade, mas irá muito além, ó Deus da glória, daquilo que a nossa mente é capaz de imaginar. Por isso, ó Pai querido, venha nos abençoar nessa noite com a ministração desta palavra, para que a Tua igreja assim possa ser tremendamente abençoada, e nada, absolutamente nada, venha impedir o mover e o agir do Senhor em nossas vidas, ó Deus da glória. Eu oro e abençoo a Tua igreja neste momento, em nome de Jesus. Amém? A título de introdução, meus amados irmãos, falando dos perigos e das promessas acerca dos dízimos, nós sabemos que Deus, Ele é o Criador de todo o universo. Nós nada trouxemos quando nascemos neste mundo, e deste mundo também nada nós iremos levar. Esta é uma realidade indiscutível das nossas vidas. Porém, Deus nos constituiu como filhos dele que somos, como nascidos de novo que somos. Deus nos constituiu, a partir do novo nascimento, Deus nos constituiu como seus mordomos. E Ele requer de nós fidelidade nessa mordomia. E todos nós somos mordomos de Deus. E quando nós falamos que somos mordomos de Deus, nós estamos falando que Deus nos dá para que administremos aquilo que Ele nos dá. Seja a sua fazenda, seja o seu carro, seja o seu salário, seja a sua produção, seja o que for que Deus tem te dado, Ele tem te constituído mordomo dessas coisas, e você precisa ser fiel nesta mordomia. E um dos sinais dessa mordomia proposto pelo Senhor é que nós devemos devolver a Deus de tudo aquilo que Ele nos dá, 10%. Por que é 10%? E nunca mudou isso, desde antes da lei, desde o Velho Testamento. Nunca mudou, nunca passou para 5%, nem para 1%, é 10%. Por isso é chamado de dízimo. E nós podemos dizer aqui, meus queridos, que o dízimo, ele existe antes da lei.
O dízimo existe antes da lei. E o autor aos Hebreus nos deixa isso bastante claro, quando ele nos escreve no capítulo 7, e diz assim, eu vou ler apenas para que conheçamos a palavra. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei de Justiça. Depois também Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos, para os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm a ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Embora estes sejam descendentes de Abraão. Aqui a palavra de Deus nos deixa bastante claro, meus queridos, que o dízimo, ele sempre existiu. E o mais interessante aqui, eu acho que inclusive foi isso que chamou a atenção de Deus, porque foi algo que surgiu da deliberalidade do coração humano. Surgiu da deliberalidade do coração de Abraão em devolver, em entregar a Melquisedeque, um representante de Cristo da sua época, o sacerdote da sua época. E Abraão então resolve entregar o dízimo de tudo o que ele havia conquistado naquela guerra, como uma forma de gratidão ao Senhor. Não existia lei, e pode dizer você que a lei que recepcionou o dízimo é uma lei cerimonial. Não importa se é lei cerimonial, o importante aqui é que Deus introduziu também o dízimo na lei. Por quê? Porque isso chamou a atenção dele. E por que Deus também transcreveu o dízimo numa lei cerimonial, numa lei relacionada ao altar do Senhor? Porque o dízimo é para ser usado exatamente no altar do Senhor. É para ser usado no altar do Senhor. Então o dízimo, ele também foi recepcionado pela lei. Não importa se é lei cerimonial, não importa se é lei legal, o importante é que Deus, quando viu a deliberalidade do coração humano, Ele resolveu introduzir isso na lei. E isso perpetuou desde Abraão até o último a nascer na face da terra. Você pode ter certeza disso. O dízimo também foi mantido não apenas pela lei, mas o dízimo também foi mantido no Novo Testamento, na Nova Aliança, foi confirmado na graça. E os fariseus entenderam isso perfeitamente. Porque quando foram interpelados pelo Senhor, o Senhor então fala com os fariseus que eles davam o dízimo das plantinhas que eles tinham na horta, e eles eram cuidadosos em dar o dízimo das plantinhas que eles colocavam na horta. Mas esqueceram da justiça, do amor, da misericórdia. E Jesus então diz o seguinte: vocês deveriam fazer essas coisas, o amor, a misericórdia, a justiça, vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir o dízimo da hortelã que vocês plantam
na horta de vocês, do dízimo, de tudo aquilo que vocês recebem. De forma que no Novo Testamento, o Senhor Jesus confirmou a questão do dízimo. Confirmou a questão do dízimo. E agora, o Senhor, com uma preocupação, que eu acredito que é uma preocupação que só existe no coração de Deus. Porque Deus sabia que 400 anos estavam por vir, em que Ele se silenciaria para com a humanidade. E Ele pega o último autor do Velho Testamento, para nos trazer alguns pontos específicos. E a palavra aqui não é uma palavra somente para sacerdotes, a palavra aqui é uma palavra para os filhos de Jacó. Mesmo porque o sacerdote era quem recebiam os dízimos. Por isso ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quem é que tem que trazer o dízimo? Todos nós precisamos trazer os dízimos. De forma que a palavra de Deus em Malaquias não é uma palavra somente para sacerdotes. Mas aqui o Senhor também puxa a orelha dos sacerdotes. Em todo o livro de Malaquias, Deus vem falando de santidade, da necessidade de santificação, porque 400 anos estavam por vir em que Deus iria se silenciar, e Deus sabia disso. Por isso Ele usa o profeta Malaquias para nos trazer palavras tão pontuais, que serviriam para que mesmo no período do silêncio de Deus, o povo continuasse sendo abençoado. Logo, meus queridos, todo o texto do capítulo 3 é dirigido a todos nós e não apenas aos sacerdotes. Deus se preocupou em nos chamar a atenção para a santificação, para muitos assuntos pontuais que Malaquias nos traz, para que o período em que ele ia silenciar, o povo pudesse continuar tendo um norte e não se desviassem. Por isso, meus queridos, não se iludam, não importa se é lei cerimonial, foi recepcionado pela lei. Foi algo que nasceu antes da lei, foi recepcionado pela lei e foi confirmado no Novo Testamento. Disso não tem como nós fugirmos. E por que Deus traz uma palavra desta para a Igreja Luz Central Vida no século 21? Porque Ele certamente quer continuar nos abençoando. Ele certamente quer continuar nos abençoando. Por isso, meus queridos, eu gostaria de estar trazendo aos irmãos, bem rapidamente, sobre os perigos e as promessas com relação ao dízimo. E eu trago em primeiro lugar os perigos sobre o dízimo. Os perigos que Malaquias deixa tão claro, esclarecendo aos irmãos que esta palavra aqui é uma palavra a todo o povo, principalmente aquele que tinha a responsabilidade de entregar o dízimo na casa do tesouro. Destacaremos então 4 perigos que o texto de Malaquias 3 nos fala. O primeiro perigo que nós destacamos aí é o perigo de reter os dízimos. No versículo 8, o Senhor entra falando pesado. O Senhor entra falando pesado. Ele faz uma pergunta para aquele povo que estava de certa forma questionando o Senhor. E a pergunta é: roubará o homem a Deus? E o próprio Deus então responde: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? E Deus então responde: nos dízimos e nas ofertas. De forma que Deus determinou que os dízimos são santos ao Senhor. E nós não podemos lançar mão
daquilo que é dele. Como eu disse no início, nós somos apenas mordomos. E principalmente no que diz respeito aos dízimos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Não podemos reter, não podemos lançar mão daquilo que é do Senhor, não podemos lançar mão dos dízimos. Reter os dízimos é uma apropriação indébita. Por que é uma apropriação indébita? Porque o dízimo está no nosso poder. E aquilo que está no nosso poder, mas que não é nosso, e nós o retemos, nós estamos nos apropriando indevidamente daquilo. É a mesma coisa de um servidor público que tem sob a sua responsabilidade móveis. Ele não pode vender os móveis que é do Estado e que estão ali para ser usado por ele. Seria uma apropriação indébita daquilo. Da mesma forma, o Senhor também nos trata. Dízimo não é nosso, é do Senhor. E quando nós nos apropriamos deles, nós nos apropriamos indevidamente. E Deus não deixou barato. Por isso Deus pegou pesado. Ele não podia deixar por menos mesmo. Porque Ele sabia que toda sorte de bênçãos para as nossas vidas também dependia disso. De forma que reter o dízimo é roubar do Senhor. Nós não pagamos, nós não damos o dízimo, nós simplesmente entregamos o dízimo, porque não são nossos, é do Senhor. Roubará o homem a Deus? Disse o Senhor. Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. O maior problema hoje, na obra de Deus, é porque existem muitos cristãos que ainda não confiam plenamente no Senhor, que não conseguem tirar a 10ª parte daquilo que Deus lhe dá a cada mês. E às vezes você pode dizer assim, eu estou sendo tremendamente abençoado. Não estou dizendo que você não está sendo abençoado. Eu estou dizendo que a palavra de Deus aqui está dizendo, você está roubando ao Senhor. Não importa se você seja um milionário, um bilionário, se você não devolve, se você não entrega na casa do tesouro, você está roubando. Esta é a palavra de Deus. Não tem como a gente fugir disso, meus amados irmãos. E um segundo perigo que nós vemos aí no versículo 10 é a subtração dos dízimos, subtrair os dízimos. A palavra de Deus diz assim, trazei todos os dízimos. Isso significa dizer que não podemos entregar apenas parte. E com isso, acreditando que estamos devolvendo, entregando todos os dízimos. Reter mais do que é justo, é pura perda. Você está pondo em risco as bênçãos de Deus na sua vida. De forma que a ordem de Deus é, tragam todos os dízimos. É trazer todos os dízimos, não reter absolutamente nada. Não pode ser subtraído 1 centavo sequer dos dízimos. Deus sempre requereu de nós, como mordomos, fidelidade na administração daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E como você tem sido abençoado pelo Senhor? Com o seu salário, com a sua renda, com os seus negócios. Mas você tem tido a mesma preocupação de estar devolvendo ao Senhor aquilo que é dele, que Ele tem te dado e que Ele pede para você separar para Ele? Você tem separado? Quer ser tremendamente abençoado pelo Senhor? Entregue tudo, não subtraia nada. Em terceiro lugar, a administração dos dízimos. A palavra de Deus também diz, trazei todos os dízimos para onde? Para a casa do tesouro.
trazei todos os dízimos para a casa do tesouro. A ordem de Deus é essa: tragam os dízimos. Mas Ele, uma vez que nós somos a igreja, Ele não nos constituiu como administradores desses dízimos. A ordem dele é que nós devemos entregar. Tem os administradores que Ele designou para estar na administração destes dízimos que são entregues na casa do tesouro. A nossa obrigação como igreja é entregar, a nossa obrigação como igreja é entregar ao Senhor todos os nossos dízimos. E tudo isso, meus queridos, porque a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. E você pode estar pensando o seguinte: mas eu ganho apenas um salário mínimo. Como eu vou dar o dízimo de um salário mínimo? R$100 ou uns 150? Acho que é 1.518 o salário, não é isso? R$150 vai me fazer falta? Se você pensar assim, você nunca vai ser tremendamente abençoado. Nós precisamos aprender a confiar plenamente no Senhor e saber que Ele é o nosso provedor. Que nós não confiamos 100% naquilo que recebemos, nós confiamos primeiro no Senhor. E aquilo que Ele nos deu apenas para administrar e devolver à casa do tesouro, para que os administradores que Ele designou os administrem. E por último, não podemos subestimar os dízimos, como aqueles irmãos ou aquele povo estavam fazendo. Porque o Senhor diz assim, e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Isso significa dizer que a geração de Malaquias estava desprezando o culto divino e trazendo ofertas indignas ao Senhor. Estava desprezando o culto ao Senhor e trazendo ofertas indignas. E aí, quando eles são confrontados pelo profeta, então eles dizem, em que te roubamos? Isso significa dizer que eles estavam julgando que o dízimo era coisa de somente importância. Que o dízimo não tinha muita importância. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: não é este o pensamento de muitos de nós ainda hoje? Que o dízimo não é tão importante? E porque pensavam assim, eles eram negligentes na entrega dos dízimos. Eles eram negligentes na entrega dos dízimos. Os fariseus, eles entenderam sobre a necessidade de entregar os dízimos. Eles entenderam de tal forma que eles extrapolaram todos os limites. Eles eram tão fiéis e eles batiam no peito por essa fidelidade de ser fiel ao Senhor no dízimo das plantinhas que tinham no fundo do quintal. E o Senhor Jesus então os confronta e diz: vocês são tão zelosos para com os dízimos, mas esquecem do amor, esquecem da justiça. Vocês deveriam praticar o amor e a justiça e continuar dando os dízimos de tudo o que o Senhor vos tem abençoado. Estes são os perigos, meus amados, que o Senhor nos traz. Reter os dízimos. Não podemos roubar, não é nosso. Apropriar deles é uma apropriação indébita, porque não é nosso, é do Senhor. Não podemos subtrair absolutamente nada dos dízimos. Nós temos que entregar tudo, 10%. Não importa quanto é o seu salário. Não importa se você tem um salário de R$200 mil, você precisa entregar o dízimo de tudo isso.
E não cabe a você a administração destes dízimos que são devolvidos, que são entregues na casa do tesouro. Deus tem os seus administradores para isso. E nós não podemos subestimar os dízimos, pensar que isso não tem importância nenhuma. Isso tem importância muito grande na nossa vida, porque pode ser que Mamon já tenha roubado o seu coração. Mas nós não poderíamos falar apenas dos perigos dos dízimos, nós também precisávamos falar das bênçãos. Nós não podemos falar apenas das maldições que o dízimo pode trazer, temos que também falar, em segundo lugar, das promessas de Deus sobre os dízimos. E o Senhor então, depois que o profeta Malaquias alerta sobre o perigo dos dízimos, ele passa agora a tratar das promessas de Deus àqueles que são fiéis na devolução, na entrega dos dízimos e das ofertas. Vamos a essas promessas. Primeiro, janelas abertas do céu. Janelas abertas do céu. No versículo 10, o Senhor diz o seguinte: e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Tudo o que nós temos, nós recebemos de Deus. Ele é o nosso Criador e também o nosso provedor. Quando somos fiéis a Ele na mordomia dos nossos bens, Ele promete abrir as janelas dos céus. E é dele que vem toda dádiva nas nossas vidas. E é nas mínimas coisas, meus queridos, que nós somos abençoados pelo Senhor. Me lembro de uma vez que eu viajei, sei que algumas pessoas já conhecem essa história. E eu estava com a passagem de volta, fui para a praia mesmo, para curtir. E eu já estava com a passagem de volta comprada. E estava eu, Antônio Dias e o Luiz Henrique, sobrinho da pastora, da bispa Zilda. E eu só sei que faltavam 3 dias para a gente voltar. E o nosso dinheiro acabou. E eu só sei que numa tarde lá já estava escuro. Eu chamei o Antônio Dias e falei: Antônio, nós só temos, tipo assim, o equivalente a R$2. Vamos naquela padaria, vamos comer esse dinheiro, mas antes vamos orar. E peguei nas mãos do Antônio assim, nas 2 mãos do Antônio, e falei para ele: olha, nós precisamos achar dinheiro, num lugar improvável de achar dinheiro. Porque lá era uma rodovia, a gente pegava já a rodovia e ia para a padaria. Um lugar improvável de ter dinheiro para a gente achar assim. E eu falei: mas vamos orar, Antônio, nós precisamos de achar dinheiro. Foi a solução que me veio na cabeça na hora. E nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, ajuda-nos, nós precisamos achar dinheiro. E aí nós saímos, já estava de noite, e andando pela rodovia, de repente passou um carro por nós. Aí quando eu vi, balançou aquele monte de papel no chão. Eu olhei, eu parei assim, eu não acreditei. Eu não acreditei, eu só sei que eu saí juntando esses papéis, juntei, embolei esse papel, enfiei no bolso e falei: Antônio, vamos lá logo comer esses R$2 e vamos voltar, vai que o dono aparece. Olha a preocupação. Vai que o dono aparece e nós vamos ter que devolver esse dinheiro. E aí nós fomos, comemos apenas os tipos R$2 que tínhamos e voltamos. E fomos contar o dinheiro. Nós comemos muito bem os 3 últimos dias de viagem que nós tínhamos. Ainda chegamos em casa com dinheiro no bolso. Amém? É isso que Deus faz conosco. Ele abre as janelas do céu sobre a nossa vida. Também Ele nos dá bênção sem medida. Versículo 11. E derramar sobre vós bênção sem medida. É Deus quem é o nosso abençoador. E aqueles que honram o Senhor são por Ele honrados.
1 Samuel 2,30, Deus diz o seguinte: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Essa é a palavra de Deus lá em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. As bênçãos de Deus são abundantes e sem medida para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Para aqueles que confiam plenamente na providência de Deus, que são fiéis mordomos dos recursos que Ele mesmo tem colocado nas nossas mãos. E Deus tem te dado recursos para isso. Não retenha. Receba as bênçãos de Deus, confiando plenamente nele, devolvendo, entregando aquilo que é dele. Eu conheço tantas situações que eu olho a situação assim e falo: Deus poderia ter intervido, mas Ele não agiu. Ele simplesmente deixou acontecer. E se você procurar aí na sua memória, você vai encontrar alguém, se não você mesmo, que teve em algum momento, você poderia ter recebido uma bênção de Deus e não a recebeu. Porque talvez você não tenha confiado plenamente no Senhor, entregando aquilo que é dele. Mas, além das janelas abertas do céu, além das bênçãos sem medidas, Deus também promete repreender o devorador. Repreender o devorador. Por vossa causa repreenderei o devorador. De forma que Deus não apenas abre as janelas do céu, mas também repreende o devorador, para que ele não consuma o fruto do nosso trabalho. Deus não apenas nos abençoa, mas também nos protege. O devorador é repreendido. Meus amados e queridos irmãos, se nós tivéssemos que desembolsar nesses dias de tribulação que nós temos passado com a pastora Carla, desde o acidente, eu estava fazendo mais ou menos as contas por alto de todos os exames que ela fez e precisava de fazer, da cirurgia que foi feita, dos retornos aos médicos. Hoje as despesas de Carla estariam em torno de R$70 mil. Aí você fala assim, não é, Milton? Mas é o plano de saúde, é bênção de Deus na sua vida. É ou não é, Milton? Imagine quanto o Milton hoje não teria gastado com as despesas, com os problemas de saúde que a Nilveni tem apresentado. Isso é bênção de Deus. Agora, mais interessante, meus queridos, é quando acontece com você o que aconteceu comigo. De repente, Deus te abençoa por onde você jamais pensaria que seria abençoado. É você simplesmente perceber que algo está sendo multiplicado, sem que você tenha feito nada por aquilo, mas está sendo multiplicado. Porque tem uma ação de Deus ali, por causa da fidelidade do seu coração. Isso é Deus repreendendo o devorador. É você sendo livre de situações que poderia levar você a uma situação financeira terrível, e Deus simplesmente repreende o devorador da sua vida, porque você tem sido fiel a Ele. Às vezes você pode falar, mas isso tem acontecido comigo, eu nunca tenho devolvido o dízimo. Graças a Deus por isso, meu querido. Mas você está sendo falho para com o Senhor. Para não dizer outra palavra. Mas, além das janelas abertas, além das bênçãos sem medida, além da repreensão para com o devorador, Deus também nos promete felicidade plena.
Todas as nações, diz o texto, todas as nações vos chamarão felizes, quando somos fiéis a Deus. Todos nos chamarão felizes, porque nós temos o abençoador das nossas almas, que nos abençoa, que tem nos abençoado. E a nossa prosperidade, e quando eu estou falando aqui de prosperidade, isso é para servir de testemunho para as pessoas, não é você ser tremendamente rico, não, é as pessoas que se achegam a você, mesmo sabendo que você às vezes não é de muitas posses, mas você é feliz, nada te falta, o pão de cada dia chega todos os dias, você é uma pessoa feliz, os seus filhos são pessoas felizes, as pessoas olham para vocês e dizem, que família abençoada. Essa semana, há uns 15 dias atrás mesmo, alguém aí da sociedade, chegou para nós, lá na sala da minha casa e disse, olha, vocês é uma família que serve de testemunha na cidade. O testemunho de vocês aqui na cidade é algo extraordinário. Eu ouvi isso e falei, Senhor, isso é pesado. E é interessante, meus queridos, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, acontece umas coisas, como dizia a irmã, engraçadinhas. Dia 28 de março, eu levanto de cedinho, me arrumo para ir num dentista lá em Monte Alto, meu dentista lá de Monte Alto. E aí eu pego o carro e vou para Monte Alto. Quando eu chego lá, a secretária dele fala assim, não, o doutor Lucas não está aqui não, ele está viajando. Mas, o seu retorno não é hoje não, é 28 de abril. Eu falei, sério? Aí eu nem tinha olhado na mensagem que ela havia me passado. E aí, saindo do consultório para pegar o meu carro, chega uma mulher com um menino no colo. Uma criancinha no colo. E a mulher chega para mim, aí eu tentando me esquivar dela, sabe? Assim, porque eu sabia que ela ia me pedir alguma coisa. Pensava que ela ia pedir dinheiro para, sei lá. Aí ela chegou em mim e falou, moço, eu não quero dinheiro não. Eu quero apenas uma lata de leite ninho para o meu filho. E o mercado bem de frente. Eu falei, pode ir lá no mercado e pegar que eu vou lá pagar. Fui lá e paguei a lata de leite ninho. Como eu fui orando na viagem, sozinho, eu aproveito para orar, e para orar bastante. Aí, de volta, eu fiquei questionando o Senhor me levou a Monte Alto para comprar uma lata de leite ninho para uma criança. Eu falei, deve ser grande o propósito do Senhor na vida dessa criança, viu? E eu vim com isso na cabeça. Meus irmãos, eu não estou dizendo que Deus me levou só para isso, não. Mas eu vim conversando com o Senhor sobre isso. Porque eu falei, não é normal. Eu saí daqui pensando numa coisa, chega lá, acontece isso assim, e eu comprei a lata de leite ninho para a pessoa. Eu falei, eu podia ter comprado umas 10 latas de leite ninho, mas ela mesmo foi lá e pegou a lata de leite ninho, eu só paguei. Mas, meus irmãos, Deus faz sim essas coisas na nossa vida. A matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. É diferente. Enquanto você às vezes dá uma pequena quantia, Ele derrama bênçãos sem medida sobre a sua vida. O juro de Deus não é igual ao nosso. O juro dele, quando ele tem que nos pagar, parece que é algo assim exorbitante. Na matemática de Deus, perdemos o que retemos e ganhamos o que entregamos. Então, se você retém, você perde. Mas se você entrega, você ganha. Essa é a matemática de Deus. Se formos mordomos infiéis na devolução dos dízimos, roubaremos de Deus. Mas nós não iremos roubar apenas de Deus se formos infiéis no que diz respeito aos dízimos. Nós iremos roubar de nós mesmos e também dos irmãos que estão à nossa volta, porque se beneficiam desses dízimos. Mas se obedecermos a Deus
como diz a palavra do Senhor, comeremos o melhor desta terra e seremos tremendamente abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém? Então, as promessas de Deus, abrir as janelas dos céus, nos dar bênçãos sem medidas, repreender o devorador, e nós seremos chamados de felizes. 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 E quantas famílias aqui pode dizer, não tenho muito, mas somos felizes? Porque essa felicidade em nós, ela é provocada pelo próprio Espírito de Deus que está em nós, por causa do nosso coração, que é totalmente voltado para o Senhor. Amém? E para encerrar, para finalizar, eu trago apenas 2 afirmações. Primeiro, não sejamos ladrões dentro da casa de Deus, que é a sua igreja, roubando do Senhor, que é o Criador e mantenedor da vida e de tudo que temos e somos. Abdiquemo-nos de apenas 10%, como forma de plena confiança na provisão que só Ele, o Senhor, pode nos proporcionar. E uma segunda afirmação que eu trago, sejamos apenas desfrutadores das bênçãos de Deus, porque o nosso coração não retém aquilo que não é nosso, e que sabemos é de Deus, os dízimos e as ofertas, para que as janelas do céu sobre nós permaneçam abertas, e desfrutemos de toda sorte de bênçãos destinadas aos fiéis, para que Ele então possa repreender o devorador das nossas vidas. Amém? É a nossa fidelidade, nessa mordomia que Ele tem nos dado, é a nossa fidelidade que vai fazer com que Ele nos abençoe ricamente. Então, abra o seu coração. Você que não tem sido, ainda não conseguiu ser um dizimista fiel, proponha no seu coração, não retenha, não retenha. Provai-me nisto, diz o Senhor. Prove o Senhor e deixa Deus te abençoar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Querido Deus e eterno Pai, sabemos que em todos os detalhes é desejo do Senhor nos abençoar. E sabemos, ó Pai querido, que o desejo do seu coração é que nada, absolutamente nada, venha impedir as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Tudo que o Senhor quer é abrir as janelas do céu sobre nós. Tudo o que o Senhor quer é nos abençoar tremendamente. Tudo o que o Senhor quer, ó Deus, é fazer com que as pessoas lá fora olhem para nós e nos chamem de bem-aventurados, nos chamem de felizes que somos, não porque às vezes temos muito, mas porque olham para nós e percebem que nada nos falta. Não nos falta alegria, não nos falta saúde, não nos falta nenhuma sorte de bênçãos do Senhor. Por isso, neste momento, eu quero abençoar a tua igreja, para que a tua igreja seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a palavra do Senhor encontre guarida nos corações e possam, ó Deus, transformar estes corações, ó Deus da glória, para que aquele que até hoje não conseguiu ser fiel, possa, ó Deus, estabelecer, decidir no seu coração, nesta noite, em ser fiel ao Senhor. E assim nós abençoamos a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.